Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí esse 3-0, Fluminense 3, Vasco 0, que eliminou o Vasco do Campeonato Carioca, que matou, né, o sonho do Vasco de ser tricampeão carioca. O Vasco acaba terminando aí o campeonato como começou, né? Tomando uma goleada do Fluminense de 3-0. Eu acho que a gente pode tirar muitas lições dessa desclassificação, dessa eliminação, dessa campanha do Vasco até aqui na temporada 2017, né? A gente pode tirar. Se a gente vai conseguir tirar essas lições, eu ainda não sei, né? Falando do jogo especificamente, o Vasco começou, a gente comentou no pré-eleição sobre Vasco, que o Vasco de hoje é muito diferente do Vasco que jogou, né, aquela primeira rodada do Campeonato Carioca contra o Fluminense e foi completamente dominado. E eu até mantenho essa opinião, acho que o Vasco de hoje é diferente daquele Vasco, só que dentro de campo hoje o comportamento foi igual. O Vasco começou completamente dominado ali pelo Fluminense, né? Os caras vieram com tudo pra cima da gente, teve pênalti não marcado, teve um lance dos caras lá que não saiu só por um milagre e por intervenção do Henrique ali, né? Que tirou 2 bolas que eu vi dentro do gol do Vasco já. Então os primeiros 30 minutos foram um verdadeiro massacre do Fluminense, os caras marcando em cima, não deixando a gente jogar. Depois dos 30 do segundo tempo, eles deram uma aliviada ali na intensidade de jogo deles. Isso permitiu que o Vasco criasse um pouco também, né? O Milton Mendes também fez uma troca ali, o Pikachu que vinha jogando meio apagado pela direita foi para a esquerda, o Guilherme que estava na esquerda foi para a direita, isso melhorou um pouco do time do Vasco também. A partir daí o Vasco criou 3 chances boas de gol, que se tivesse feito uma dessas 3 chances, poderia ter mudado aí talvez o destino da partida, não se sabe. O Gilberto perdeu um gol na cara do gol, caiu na perna esquerda dele, estou para fora. Depois teve um lance com o Nenê numa escolada do Luiz Fabiano, que também cara a cara com o Cavalieri chutou em cima do goleiro. E finalmente uma cabeçada do Luiz Fabiano que passou ali rente à trave. Se uma dessas 3 bolas tivesse entrado, o destino da partida talvez pudesse ser outro, né? Não foi, terminou 0-0 o primeiro tempo, mas aí no segundo os caras voltaram com tudo, voltaram com a mesma intensidade que eles mostraram no primeiro tempo, só que muito mais mortais nas conclusões, né? 10 minutos estava 2-0 para eles, com direito até lençol no Rodrigo no segundo gol. Ali a fatura já estava meio que liquidada mesmo, muito dificilmente o Vasco viraria aquela partida, mas para não ter dúvida, o juizão da partida aí expulsou o Douglas, para mim, de maneira completamente exagerada. Era no máximo uma falta para cartão amarelo, nunca para expulsão direto. No que ele expulsou o Douglas ali, matou de vez a partida, né? Acho que ele expulsou muito mais no susto, porque o Nenê derrubou ele ali, ficou assustado, de repente viu o jogador do Fluminense caído, resolveu expulsar o Douglas aí de bobeira. Segunda vez já que o Vasco é prejudicado pelo desequilíbrio dos árbitros, né? Desequilíbrio tanto psicológico quanto físico mesmo, porque aquele lance lá do Luiz Fabiano, por mais que naquele lance ele até tivesse mais culpa, né? Porque ele veio meio que peitando, mas aí o árbitro se desequilibrou e expulsou muito mais por causa disso do que pela peitada dele, né? Mas tudo bem, ainda tinha alguma culpa ali. E agora essa, pra mim, o Douglas, completamente sem motivo, acabou sendo expulso. Enfim, fica aí agora um tempo a gente refletir, tirar lições desse jogo, né? O que aconteceu? O que fez o Fluminense ser tão superior ao Vasco no jogo de hoje? Eu resumo em jovialidade, velocidade e intensidade, que são coisas que não tem no Vasco há muito tempo. Durante essa nova administração Eurico Miranda, pelo menos, que os times do Vasco são todos lentos, com pouca intensidade, entendeu? Não é à toa que desde que eu fiz o Sobre Vasco, eu venho batendo nessa tecla de que o Vasco precisa ser mais veloz. Até outro dia falei isso no último pré-eleição, né? E aí falaram assim, pô, jogador, cara veloz tem que ser atleta, tem que correr. Mas, gente, não é que o cara só precisa ser veloz para jogar bola. Claro que não. O Madison tá aí para provar que só velocidade não resolve nada. Mas
Não dá para abrir mão de um time veloz hoje em dia, cara. O futebol moderno é jogado com muita velocidade, com muita intensidade. E se você abre mão disso no seu time, você já sai atrás. Não adianta botar os caras mais talentosos do mundo, se não tiver velocidade, se não tiver intensidade, não vai conseguir se sobressair no futebol de hoje. É a lição que o Fluminense mostra aí. Não tem jogadores muito acima da média. São jogadores velozes, que jogam com intensidade. O Vasco tentava sair com a bola. Onde ele tocasse a bola, já tinha 3 caras do Fluminense abafando, entendeu? Tecnicamente, assim, bom, tem uma qualidade. Não são os pernas de pau. Mas acho que é muito mais na velocidade e na intensidade, né? E um esquema tático que favoreça isso, que o time do Fluminense acabou se sobressaindo ao Vasco. E outros times vão fazer igual. Se o Vasco não se equiparar, não aprender essa lição, né? Das várias lições que o Vasco pode aprender do jogo de hoje, essa é uma delas, entendeu? Se o Vasco não se equiparar em velocidade, vai sofrer no campeonato, que nem já sofreu nos campeonatos anteriores. Outra coisa que também pode tirar, como é que você consegue essa intensidade? Como é que você consegue, né? Uma intensidade, uma velocidade com qualidade? A solução mais óbvia é apostando na base. O Fluminense fez isso, outros times estão fazendo isso, o Botafogo está fazendo isso, sabe? Você não precisa de muito dinheiro, acredita na base, o Vasco não acredita. Quem foram os jogadores de mais destaque para mim hoje, ao longo dessa temporada até aqui? O Henrique hoje fez um partidaço da base, o Douglas é o principal jogador do time hoje, é da base, o Guilherme está assumindo aí um protagonismo no time também, é da base. Entendeu? Enquanto os jogadores que vieram para ser a solução, né? Escudeiro, Muriqui, Wagner, tá tudo no banco, na reserva, não tá entrando, entendeu? Então, assim, uma segunda lição que o Vasco tem que aprender é confiar mais na base. Não adianta você querer trazer jogador, o Vasco precisa se reforçar. Aí reforça com qualquer um. Não resolve. A solução muitas vezes está na base. O Vasco precisa acreditar mais na base. É onde você vai conseguir jogadores técnicos, velozes, intensos, que é o que o futebol de hoje pede. Não, o Vasco quer contratar. Aí contratou 8 jogadores, né? E desse metade não jogou, a outra metade não se destaca no time também. E aí vem outra questão também que o Vasco tem que aprender: perfil de contratação. Não adianta sair contratando. Aí agora todo mundo falando assim: o Vasco precisa contratar uns 3 ou 4. Não adianta só falar isso se você não pensar no perfil de jogador que você vai contratar, entendeu? Porque ficar contratando um jogador veterano, ficar contratando um jogador que está encostado em outro time, jogador que está jogando em liga que não tem o mesmo nível do futebol brasileiro, não resolve nada, entendeu? Se você contrata, é que nem a gente está falando aqui, tem que investir em jogador da base. Mas não necessariamente. Você pode pegar aí o Dedé, né, que é um destaque. Tem gente que acha até que ele é da base do Vasco, mas ele não é. O Vasco contratou ele já profissional, ele foi formado no Volta Redonda. O Vasco contratou ele do Volta Redonda. O próprio Rômulo veio, jogou um tempo na base ainda, mas já veio com 17 anos. Já veio praticamente formado, porque viu o jogador talentoso e trouxe esse tipo de jogador. Até o próprio Pikachu se encaixa um pouco nesse perfil, né? Você contrata um jogador novo que está se destacando e também com um contrato longo, para esse jogador poder se desenvolver no Vasco. O Madison, que eu já falei aqui antes, não tinha técnica, talvez, né, que a gente quisesse, mas pelo menos no perfil, é um perfil adequado. Você contrata um jogador novo, onde você vê potencial, né? E aí vai do olho de cada um que está contratando. Mas é um jogador novo, que você vê potencial e você contrata por um longo tempo. Esse é o perfil. Só que a gente vê que a escolha desse time, dessa diretoria do Vasco é outro. É você trazer por empréstimo um jogador que vem, nem mal se adapta, já vai embora. É trazer jogador velho, achando que só o nome vai fazer vingar, entendeu? É trazer jogador que está encostado, o primeiro jogador que a gente traz oferecendo aí, que empresário oferece, os caras pegam, porque não tem dinheiro, tem que ser no improviso. Cara, se você não tem dinheiro para contratar, então aposta na base. É isso que eu tô querendo falar, entendeu? Não me traz qualquer um, porque o cara vai ficar banco. Trouxe o Escudeiro aí, tá no banco. Muriqui tá no banco. No banco não, os caras nem entram. Kelvin, estão falando que tá machucado, mas que, pra mim, pra ele tá pra fora, porque o Milton Mendes não tá acreditando nele, também não custa nada, porque não tem jogando bola nenhuma. Aí quem joga aí? Gilberto, tá se destacando no time, dá pra dizer que foi um cara que mudou o patamar do Vasco. O próprio
fabuloso que veio aí para ser a referência, a torcida fez acreditar que com ele em campo o Vasco ia sair fazendo gol, fez um gol agora, um gol que o Manga entregou de presente para ele, qualquer um faria. Então tem que mudar a mentalidade da diretoria, é outra lição que o Vasco tem que aprender, né? Agora, será que vai aprender? Já teve, a gente já foi. Pega aí essa administração atual. Foi rebaixada com o Vasco em 2015, não aprendeu. Continuou contratando o mesmo perfil de jogador. Ano passado, subiu em terceiro na última rodada, também não aprendeu. Continuou contratando o mesmo tipo de jogador. Será que agora vai ser uma eliminação numa semifinal de Campeonato Carioca que vai fazer essa diretoria aprender e mudar os rumos? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Um bom indicativo disso, de que a diretoria está começando a cair na real, seria se acabasse com esse discurso de que o Vasco vai brigar nas cabeças, né? Esse discurso completamente irreal, que não faz nenhum sentido com a realidade, que só serve para enganar a torcida, só serve para criar expectativas falsas e prejudicar ainda mais uma missão do Vasco no ano, que não tem nada de fácil já, né? Então, se amanhã ou depois me vier a diretoria do Vasco com o discurso de que, olha, gente, se você pegar os últimos 4 anos do Vasco aí, em 2013 foi rebaixado. Em 2014 subiu em terceiro lugar, né? Time grande que sobe em terceiro lugar já é um indicativo de um alerta vermelho. 2016 rebaixado de novo. 2015 rebaixado de novo, desculpa. 2016 subiu de novo em terceiro e teve que chegar na última rodada ainda, correndo o risco de não subir. Então, o alerta tá ligado. O alerta amarelo tá ligado, entendeu? A missão do... Então vai falar, os últimos 4 anos do Vasco foram esses. A gente não pode chegar agora, no Brasileiro, com missão de ir para Libertadores, com missão de ir para as cabeças. Nossa missão é se manter na Série A, se segurar na Série A, se reequilibrar, entendeu? Mas você vê a diretoria abraçando esse discurso? Vocês acham que vai sair da boca dessa diretoria? Eu não tenho a menor esperança de que isso aconteça. Então, enquanto isso não acontecer, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Agora vai começar. Muita gente falando aí que o ano do Vasco terminou agora. Na verdade, o ano do Vasco começa agora. Sem Copa do Brasil, com 20 dias aí para se preparar para o Campeonato Brasileiro, que vai ser uma pedreira, entendeu? Vai ser uma pedreira para o Vasco e que o Vasco não pode nem pensar em mais um rebaixamento. 3 rebaixamentos seguidos. Ficar nesse ioiô, isso é coisa de time, de várzea, né? Não é time pequeno, é timezinho mesmo, né? O Vasco não pode se prestar esse papel e, infelizmente, está correndo muito risco disso acontecer. São 20 dias agora que a gente tem que confiar no Milton Mendes aí para preparar essa equipe. Eu não confio em reforços de qualidade. Para mim, os reforços que vão vir são mais ou menos da média desses que já vieram já. Então tem que tirar aí leite de pedra com mais ou menos o que está aí, né? Vamos ver se o Milton Mendes, que tem feito um bom trabalho, nem gostei muito dele hoje. Eu acho que ele mandou mal nas substituições. Não sei também se mudaria muita coisa, mas eu não gostei. Até muita gente defendeu que o Jean deveria ter sido substituído logo no primeiro tempo, né? Porque ele conseguiu, ele ganhou um amarelo com 5 minutos de jogo, estava amarelado já, e ele é um jogador que é muito intenso, ele vai com vontade mesmo, vai sempre no 110 ali, e que está sempre correndo o risco de tomar amarelo. Se ele toma o primeiro amarelo logo no começo da partida, fica perigoso. Eu acho que o Milton Mendes fez certo de não substituir ele, e eu te digo por quê. Porque ele, mal bem, é o único jogador ali no meio, né, naquela seleção que, no meio, no sistema defensivo, o único jogador que tem mais essa velocidade e essa intensidade que a gente estava falando, né? Não tem a técnica, né? Ele usa essa intensidade só para defender mesmo, mas é muito importante a proteção que ele faz para nossa zaga ali, que é velha, é lenta, entendeu? Até para os laterais que também não se forçam pela marcação. Se você tira um cara que nem o Jean,
desse time do Vasco vai desmontar, não tem outro com as mesmas características dele para substituir. Então, se o Vasco já ficou exposto com ele em campo, ficaria muito mais sem ele. Se botar, vai botar quem no lugar dele? Vai botar Júlio dos Santos, lento pra caramba, Bruno Galo, que também não tem a mesma intensidade. Ia ficar mais complicado, ia deixar Rodrigo no mano a mano com os atacantes do Fluminense, Rafael Marques, ia piorar ainda mais as coisas. Então não tem. Enquanto não trouxer um cara igual o Jean, ou melhor que o Jean, né, seria o ideal até, a gente vai ficar dependente do Jean. E o Jean é isso mesmo. Se ficar só com ele, pode ter certeza que a cada 4 rodadas, uma ele vai estar suspenso. Porque é cartão amarelo todo jogo e vai ser expulso eventualmente. Mas é o que tem. Não tem outra opção no elenco do Vasco hoje. Enquanto não tiver outra opção, tem que ir com ele mesmo. Mas apesar de tudo isso, de toda essa defesa do Jean aí, eu acho que quando o Vasco tomou o primeiro gol ali, a vaca já foi pro brejo, ali já tinha que fazer 2 gols, aí era um momento que você ia pro tudo ou nada mesmo, perdido por 1, perdido por 1000, aí sim eu tiraria o Jean ali, botaria talvez um Wagner para poder lançar as bolas, né, e o Manga no lugar do Pikachu, até para botar um sangue novo no lugar do Pikachu, que já não vinha fazendo uma partida tão boa, o Guilherme tá se destacando mais, até aí tudo bem. A substituição do Manga pelo Pikachu, né? Mas tirar o Henrique para botar ali o Thales ainda por cima, essa substituição eu não consegui entender. Primeiro que falaram que o Thales estava afastado até perder 5 quilos e ele não ia voltar. De repente já aparece no banco, já não entendi nada. Depois, ficar apostando em dois centroavantes não faz nenhum sentido no futebol de hoje em dia, gente. É mais normal você ver time abrindo mão de um centroavante, né? Para você poder povoar mais o meio campo, para poder ter uma jogada de velocidade pelas laterais. O time às vezes abre mão de um centroavante. É mais normal você ver isso do que você botar 2 centroavantes na área. O que adianta ter 2 centroavantes lá enfiado se a bola não vai chegar nele de jeito nenhum? Então, já ameaçou isso outras vezes e isso é uma coisa aí, uma faceta do Milton Mendes que eu não gosto, sabe? Para mim, não funciona. Um centroavante, a gente já perde muito em mobilidade, muito em velocidade, tendo que deixar o Luiz Fabiano pregado lá na frente, para a bola mal chegar nele, que dirá botar mais um outro lá na frente, né? Aí que a bola vai chegar menos ainda. Enfim, apesar dessa crítica aí ao Milton Mendes no jogo de hoje, né? E depois também, quando ele entrou com o Wagner, o jogo já estava completamente entregue, né? Já tinha sido expulso o Douglas. Para mim faria muito mais sentido recompor um pouco a defesa ali e só evitar uma tragédia maior do que botar o Wagner para quê? Para tentar virar o jogo? Era impossível, não tinha como virar aquele jogo. Enfim, apesar dessas mudanças aí, apesar dessas críticas ao Milton Mendes hoje, para mim o que resta pra gente é confiar no trabalho dele aí, ver se nesses 22 dias que ele vai ter até o início do Brasileirão, ele consegue dar um mínimo de arrumada no time, na consciência da galera. E pra mim passa muito por isso, por falar, galera, a gente vai lutar aí, é pra não cair mesmo. Porque se entrar nesse discurso, se vier descer dirigente para reunir no meio campo, para falar que vai brigar nas cabeças, vai ser problemático. Enfim, agora é Campeonato Brasileiro, para mim se anuncia assim, dramático, acho que vai ser mais um Campeonato Brasileiro dramático. Eu passei desde o ano passado falando que tudo que eu queria esse ano era só um Campeonato Brasileiro tranquilo, sem o Vasco sofrer ameaça de rebaixamento, mas eu acho que tem tudo para ser mais um campeonato tenso, a gente brigando aí até o final. Tomara que eu esteja errado, mas o que eu vejo hoje é a gente brigando até o final para não cair aí. E, né, tomara que chegue no final do ano a gente fique na primeira divisão, né? Será que eu tô pedindo demais de pedir isso? Acho que não. Enfim, galera, é isso aí. Digam aí nos comentários o que vocês acham do jogo, das perspectivas do Vasco para esse ano aí. Agora não vai ter sal, porque eu não tô sem cabeça para isso e também o vídeo já tá ficando longo pra caramba. Digam aí nos comentários, curtam o vídeo aí, que assim que puder a gente volta com mais. Vai ter vídeo aqui no canal, né? Até a estreia, com certeza. Quero ver se eu faço alguns vídeos aí comentando mais sobre o Vasco, beleza? Tá certo? Então beleza, galera. A gente vai se falando.